Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditações do livro do Anjo da Guarda de Maria Valtorta. Missa da Páscoa. O meu Senhor ordena-me que vos transmita estas palavras. Para vosso conforto, digo-vos a palavra do introite, que a liturgia possui, como se eu a dissesse ao meu Pai. Crede na minha palavra, ressuscitei e fiquei com você. Ter o Senhor consigo mesmo é a certeza da ajuda e da paz para não merecer censuras. Conserve-se nesta união e não tenha medo. Por mais de 2 meses tenho dito a vocês em nossas santas missas: não temais, e um anjo não profere lisonjas vãs. Ele diz a verdade em nome de Deus, seu guardião. Assegure-se de que você não tem motivo para temer, porque o Santíssimo Jesus está com você. Sua mão transpassada está sobre você para proteger você. E ele, sabedoria encarnada, a instrui e fala com você com a sabedoria maravilhosa, que ultrapassa todas as formas de sabedoria. Para conservar estes dons, só tens que conservar-te de modo a poder dizer em verdade àquele que não pode ser enganado: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes se me sento ou se me levanto. Tu sabes, ó Deus, que tudo vê. Se eu me sentar, isto é, se eu me deixar invadir pela preguiça espiritual, ou se me levanto para a batalha contínua contra as forças do mal que querem extinguir-te em mim e extinguir a minha luz, que vem de ti para me transformar em trevas. Vós conheceis a verdade das minhas ações e dos meus sofrimentos, e em nome da memória de todas as vezes que o teu verbo encarnado foi mal julgado, porque era mal conhecido, peço-te que me apoies e me defendes no desânimo que vem do obtuso dos homens que se esquecem das palavras. Não julguem, ensinadas pela tua palavra, e julgam mesmo o que não sabem. Isto é o destino daqueles que são separados. Nas palavras de Paulo, para não ser compreendido. Meu Senhor falou com você sobre isso há muito tempo e, por reverência, não vou repetir a lição. Mas você pode lê-lo para compreender e sentir pena da incapacidade dos homens de compreender os que foram separados por Deus. No paraíso, onde não há mais diferenças, porque toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a justiça e toda a caridade serão dadas em igual medida, com igual posse de Deus, tanto aqueles que não foram compreendidos porque estavam percorrendo um caminho extraordinário, quanto aqueles que de forma ordinária chegaram ao mesmo reino santo do Deus vai se entender. Por enquanto existe e persiste a incapacidade de compreensão recíproca, como existiu para Cristo e os seus contemporâneos e para os primeiros apóstolos e discípulos, embora estivessem unidos por um mesmo fim e tendendo a um mesmo fim. Os atos falam, e ainda assim eles se amavam. Eles se amavam em um único Cristo. Eles queriam sua glória, mas eles eram grandes espíritos em corpos humanos e, portanto, ainda escravos das reações e misérias do homem. Deste homem que nunca morre completamente e tem impulsos inesperados até no mais sagrado. E isso explica, em grande parte, aquela fricção e incompatibilidade que, embora permanecendo na superfície do magnífico bloco básico da Igreja Apostólica, o arranhou, dando a seus inimigos a chance de criticar e tentar menosprezá-la. Mas o homem é sempre homem, e Deus mesmo nos melhores e mais amados, com o propósito de estimulá-los a uma virtude cada vez mais heróica, permite que algumas partículas da humanidade resistam, provocando reações que não são censuráveis aos seus olhos,
mas capazes de ocasioná-los do mundo bastante imperfeito, que acredita ser mais perfeito do que os servos de Deus. Críticas, censuras, zombarias, ofensas e julgamentos malévolos. Essas partículas não prejudicam o desígnio de Deus e da alma que tende à perfeição, a se conduzir à perfeição. Antes ajudam, mantendo a alma sempre humilde, podada no ramo venenoso, o mais venenoso, nascido da planta maligna de Lúcifer, o orgulho. A união dos infinitos méritos do Santíssimo Jesus com boa vontade e a humildade do homem, que as vossas próprias fraquezas e imperfeições alimentam, concede que pela graça inspiradora dos santos desejos e a dolorosa morte e gloriosa ressurreição do único Filho de Deus, você pode cumprir as aspirações que Deus colocou em seus corações e, através das portas da eternidade, reabertas pela vítima imolada e o vencedor eterno, chegar ao reino bendito que não conhece fim. Mas, como diz Paulo, é necessário remover o fermento velho. O fermento das paixões se renova mais rapidamente do que o fermento no pão que a dona de casa amassa e aquece. A alma disposta sempre o remove e sempre o encontra de novo. O mundo, acontecimentos, decepções, observações, alegrias e tristezas, tudo tende a introduzir na alma o fermento de malícia, impureza, engano e rebeldia. Não, não, queridas almas, um fermento só deve estar em vós, que é santo, o puro e verdadeiro, o único fermento da palavra de Deus, do amor de Deus, porque o Verbo é amor. O Verbo se imolou para poder instruí-lo agora também. Por isso também o Verbo se imolou ao fazer-se homem para poder falar aos homens e dar-lhes o verdadeiro fermento de sua palavra, verdadeiro conhecimento da lei que é amor. O Verbo se imolou ao se tornar a vítima para que pudesse trazer o Paráclito, o fermento do amor por meio do qual todas as partículas da farinha do fermento de Jesus, suas inúmeras palavras poderiam inchar, elevando-se em pureza, verdade, sabedoria, compreensão e santidade no intelecto humano. Mas se o fermento bom é misturado com o fermento velho e mau, o mal não é melhorado, mas ao contrário. O bom é corrompido e, portanto, não adianta ter recebido o fermento sagrado que vem de Deus. É preciso, portanto, remover toda a partícula de fermento perverso e tornar-se puro, novo, como crianças recém-nascidas. E faça isso continuamente para impedir a obra de Satanás e da carne. Faça isso com vigilância assídua, sem abatimento, sem preguiça, sem presunção. Haja continuamente, pois enquanto o homem estiver na terra, Satanás, a carne e o ato mundial. E receba o santo fermento no coração purificado sempre de novo, para que seja sempre massa nova, sem bolor nem corrupção, formada segundo a forma de Deus e digna de Deus. Este dia, como tudo que existe, foi feito por Deus, mas verdadeiramente este é um dia perfeito, um dia que supera qualquer outro do dia criativo, porque o divino, o eterno poder e misericórdia nele brilham com todas as suas forças. Somente um Deus poderia estimular misericórdia a se tornar uma vítima pelos pecadores, e somente um Deus poderia por si mesmo ressuscitar para testemunhar que Ele é o Deus verdadeiro, pois pela morte Ele testemunhou que Ele era um homem verdadeiro para dizer que a vida, Deus é mais forte que a morte, Satanás, e que o autor de tudo não pode ser morto por uma parte. E Deus, o autor de tudo, não poderia ser morto pelo homem e permanecer morto, pois se é verdade que por amor o homem, ele provou as cinzas amargas da morte, também é verdade que ele derrotou a morte, e para sempre. Nem todas as forças do mal querem levar o nome do grande Satanás e dos pequenos satãs. Jamais serão capazes de matar os vivendo um de novo. Maria, pequena Maria de Jesus, tu também, com a grande Maria de Lázaro, viste o túmulo do Cristo vivo e a glória do Deus ressuscitado. E as testemunhas do anjo amortalham as vestes, como a sequência pascal declara. Por causa deste dom, que toda a tristeza amarga vinda de todos vocês, exceto de Deus, provar doce para você,
e que cada presente dado a você seja uma ajuda para obter o céu, por não imitar aqueles que usam um benefício dado gratuitamente com orgulho, desobediência e imprudência, acreditando que já estão seguros porque foram beneficiados e não considerando que o presente é um teste e que à medida que é dado pode ser retirado e junto com ele, se em vez disso produzindo amor pela verdade, obediência e justiça faz com que o engano, o orgulho e a desobediência fermentem. A posse imediata da recompensa eterna pode ser retirada. Ou, se a ingratidão do beneficiado atinge um grau grave, até a posse da recompensa eterna, que é o próprio Deus. Os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e fariseus tiveram tempo para se arrepender e tomar benigno para eles o infinito dom da palavra do que o homem de Israel fez, contanto que a justiça não dissesse basta. Depois, quando nem a doutrina, nem a morte, nem os sinais dos elementos e cumprimento das profecias, nem o novo abalo da criação do retorno do fôlego ao corpo sem vida foram capazes de dobrar as mentes arrogantes de Israel para a verdade. Depois disso, Deus se levantou para fazer justiça. E a justiça paciente, foi a separação nítida das cabras, dos cordeiros, dos cabritos, das ovelhas, isto é, daqueles que absolutamente rejeitaram o presente deles, como Gamaliel e outros que após a morte de Cristo saíram por aí batendo no peito, dizemos, pecamos, ele era que disse o que era, que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda não eram cordeiros, mas já predispostos a tornarem-se tais, foram justamente separados com justiça divina das indomáveis cabras infernais, que haviam transformado a dádiva de Deus em sua ruína. E entre aqueles que puderam passar de cabritos a cordeiros, e aos quais a misericórdia concedeu perdão por causa do seu arrependimento, quantos são entre os santos que com a Virgem Maria, os apóstolos e os mártires mencionados no prefácio são lembrados hoje e invocados, que eles podem ajudar aqueles que vivem na terra a se tornar os viventes do céu, unir-se em oração e oferta para que os dias dos crentes transcorram em paz espiritual e não sejam atingidos pela condenação eterna, mas contados como um rebanho dos eleitos. O que eram crianças também conquistaram o reino, pois Deus tudo pode fazer, se ao menos o homem oferecer a sua boa vontade. Não temais, então, queridas vozes, e não aceitem as insinuações do mundo, que muitas vezes acredita que o que é aprendido apenas porque tem um monte de teorias em sua cabeça e se pergunta, como ninguém pode se tornar um alguém se não fizermos? Esta razão é inteiramente composta pelo orgulho de si mesmo, já é uma resposta à pergunta, e ela responde por si mesma. Sim, é possível que isso aconteça, em primeiro lugar, porque tudo é possível para Deus e lícito para Deus, e em segundo lugar, porque o próprio Deus, para confundir os soberbos, não toma ninguém e os torna o que ele quer. Aquela que era cheia da graça disse essa verdade. Ele humilhou os poderosos e exaltou os humildes. E quem quiser impor limites a Deus ou sugerir a Deus as ações a serem praticadas, comete o pecado do orgulho. Não seja o orgulho, mas a caridade em vós juízes e em vós, ó julgados, pois quem perde a caridade perde a Deus. Não a humanidade no pensamento, mas a fé no poder do Senhor. Não o orgulho, mas renunciando ao julgamento em favor do julgamento perfeito. Caridade no aceitar, caridade no examinar, caridade no suportar. Caridade para não aumentar o peso que carrega aqueles que carregam o peso de um extraordinário presente, para deixá-los desanimados e com medo de sofrer a morte espiritual por causa desse presente. Caridade em pensar que quem chama seu irmão idiota, já comete um pecado, e aos olhos dos homens, aqueles que estão simplesmente separados no serviço de Deus muitas vezes aparecem para que sejam tolos e possuído. Caridade em pensar que a condenação que você aplica sem justiça em provas seriam desagradáveis para você se forem aplicados a você. E para vocês, vozes crucificadas, eu digo caridade, dada a quem
fala sem saber o que ele está dizendo. Caridade para quem fala aquilo que não sabe o que está dizendo. Quem quer que seja, ninguém tem o direito, né, de julgar aquele que não tem luz espiritual e quem o aflige de mil maneiras. Caridade e silêncio, fechada em seus corações como os apóstolos no cenáculo, aumentando sua fé. Não rejeite o presente por medo dos homens. E você terá o Paráclito, que já é anunciado para ajudá-lo a converter os orgulhosos e responder àqueles que o perseguem. Ele, Jesus, disse isso antes de morrer. Ele repete isso hoje para você que saiu da morte. Ele repete isso para você agora que saiu da morte. Ele o fará, pois Jesus, Deus, não mente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então esse final ele está falando aqui para as vozes, para quem é porta-voz de Deus, né, para não julgar o irmão, né, de que ele é burro, porque ele não entende, né, o livro do céu, porque ele não quer abrir o coração, porque ele quer deixar, né, a gente não julgar, né, não julgar uma pessoa diretamente, né. Às vezes a gente comenta aqui na escola realmente, né, nossa, eles foram burros, né, e tal, mas não com essa intenção de ofender ninguém, né, muito pelo contrário, né. Mas tá dizendo aqui pra gente não julgar as pessoas, né? Que são pessoas que não conseguem, não têm a luz espiritual, né? Temos que rezar por essas pessoas que não têm a luz espiritual. Então isso é uma caridade do anjo ensinando a gente, que é para ter caridade e silêncio. Fechar em nossos corações como os apóstolos no cenáculo. É isso, Nossa Senhora já pediu pra gente fazer isso. Nossa Senhora pediu pra gente ficar em silêncio, né? Esperando. Mas assim, entre nós a gente pode, né, comentar, fazer a meditação, né, explicando que a pessoa é fechada, que tem pessoas fechadas. Isso não é problema, né? Nesse momento que a gente está dando a aula é para poder realmente despertar pessoas que estão fechadas mesmo, né? É com essa intenção, mas não julgando, sabe? Eu pegar e julgar alguém diretamente, né, ficando com raiva dessa pessoa, me achando melhor que ela. Então Jesus ele não quer isso, quer que a gente reze por todas as pessoas, né, por todas as pessoas. E aí nós teremos o Paráclito, o Espírito Santo, que vai nos ajudar a converter os orgulhosos e responder àqueles que nos perseguem. É isso aí. Amém, Fiat.